O narrador, Sr. Lockwood, está escrevendo em seu diário sobre a primeira vez que conheceu o Sr. Radcliffe. Estamos em 1801 e o Sr. Lockwood acaba de se mudar para Thrushcross Grange, uma mansão no interior da Inglaterra. Seu senhorio, o Sr. Eatif, reside em Wuthering Heights. O estabelecimento ganhou esse nome por causa das contínuas tempestades que enfrenta. Sr. Lockwood chega a cavalo e é recebido com desconfiança pelo Sr. Eatif. Depois de uma breve conversa, o Sr. Eatif desconsidera todas as conversas triviais e gentilezas e convida o senhor, mesmo que o comportamento de Eatif obviamente não seja amigável. O Sr. Lockwood apresenta em seu diário elogios ao homem e aos seus modos. Eatif ordena que seu servo idoso, Joseph, pegue o cavalo de Lockwood e vá buscar um pouco de vinho na adega. Eatif e Lockwood se aventuram na casa. Lockwood percebe detalhes e o mau estado geral. Há móveis antigos no interior e grama alta no interior, mas o Sr. Lockwood ainda apresenta Eatif como um proprietário exemplar. Ele regride para contar uma pequena história sobre o que aconteceu com ele no verão passado, quando residia no litoral. Ele conheceu uma mulher por quem estava apaixonado, mas quando ela voltou, seus sentimentos esfriaram, ganhando assim uma reputação de crueldade. Na área de jantar, o Sr. Lockwood tenta acariciar uma cadela ao lado da mesa, mas ela rosna para ele. Eatif sai, descendo para o porão, e mais cães surgem para aterrorizar Lockwood. Quando Eatif retorna, os cães se acalmam e Eatif sorri e oferece vinho. Lockwood decide visitá-lo novamente no dia seguinte, embora esteja claro que Eatif não quer outra intrusão. No dia seguinte, Lockwood faz a caminhada de 6 km de Thrushcross Grange até Wuthering Heights. Quando ele chega, começa a nevar, mas em vez de voltar ele bate na porta para poder entrar. Depois de bater por vários minutos, o velho criado, Joseph, põe a cabeça para fora e diz que não vai abrir a porta porque o Sr. Eatif não está lá. Lockwood acaba sendo conduzido por um jovem carregando um forcado. Lá dentro, uma linda garota está sentada perto da lareira e é chamada de a senhora. Lockwood presume que ela é a esposa do Sr. Eatif e tenta bater papo. Depois de falhar miseravelmente, ele espera que Eatif entre. O proprietário finalmente chega e diz selvagemente à jovem para fazer chá. Lockwood finalmente admite que Eatif não é um sujeito importante. Eatif, a senhora, o jovem do quintal e o Sr. Lockwood sentam-se para jantar. Eatif revela que a jovem é sua nora, e não sua esposa. Lockwood presume que o jovem deve ser filho de Eatif, mas se engana novamente. O filho de Eatif está morto e o nome do jovem é Areton Eacha. Eles comem o resto da refeição em silêncio. Embora nenhum dos membros da casa pareça se dar bem, eles estão de alguma forma ligados uns aos outros. Depois do jantar, Lockwood pede um guia, pois a neve cai rápido e está escuro. Quando não o sustentam, ele pega uma lanterna, dizendo que a trará de volta no dia seguinte. Joseph deixa os cachorros doentes em Lockwood, pensando que o está roubando, e Lockwood fica tão furioso que começa a sangrar pelo nariz. Ele é levado para dentro por Zilla, a criada, e recebe um quarto. Zilla leva Lockwood a uma sala que ela diz que Eatif não permite que ninguém use. Lá dentro, Lockwood encontra uma cama e os nomes Catherine Eacha, Catherine Eatif e Catherine Linton escritos repetidamente. Ele também encontra livros antigos com anotações semelhantes a um diário de Catherine Eacha. Nos diários, Catherine e Eatif são jovens companheiros e a casa é governada pelo irmão mais velho de Catherine, Hindley. Hindley odeia Eatif e trata mal as crianças. No meio da leitura, Lockwood adormece e é atormentado por pesadelos. Ele acorda com o som de uma árvore raspando na janela, mas quando tenta alcançar o galho para silenciá-lo, ele agarra uma mão gelada. A dona da mão, Catherine Linton, quer entrar, mas Lockwood engana e fere o fantasma até que ele vá embora. Não está claro se Lockwood está acordado ou dormindo. Em ambos os casos, ele grita, e Eatif, altamente agitado, vem ver qual é o problema. Lockwood diz a ele que a sala está mal assombrada e observa Eatif implorar apaixonadamente a Catherine para voltar. De manhã, Eatif trata sua nora com indelicadeza e acompanha Lockwood até sua mansão. Lockwood chega em casa encharcado pelas neves do inverno e vai para seu escritório para ficar sozinho. No dia seguinte, Lockwood fica curioso o suficiente sobre a estranha família para perguntar à governanta, Nellie Dean, sobre sua história. Nellie é empregada da propriedade há 18 anos e conta sua história ao Sr. Lockwood durante o jantar.
Ela tenta esclarecer as relações das três famílias emaranhadas, revelando que Areton, o jovem misterioso, é filho de Hindley e Asha e que a bela jovem é filha de Catherine. Assim, ela é a última dos Lintons e Areton a última dos Eachals. As complicadas relações familiares deixam o Sr. Lockwood curioso e ele pede mais informações. Nellie Dean começa a sua história. Ela cresceu ao lado de Areton e Catherine Eacha, filhos do mestre da época. Senhor, um dia, o Sr. Eacha foi à cidade e voltou com uma criança cigana sem teto, a quem chamou de Eatif. A senhora Eacha odiava o menino, assim como Hindley. Catherine, no entanto, torna-se bastante apegada a ele. Por causa de sua natureza tranquila, Eatif acabou se tornando o favorito do Sr. Eacha, fazendo com que Hindley o odiasse ainda mais. Embora Eatif fosse normalmente quieto e modesto, ele sempre conseguia o que queria dos membros da família. Com o passar do tempo, o Sr. Eacha ficou doente. Durante a doença, ele foi ainda mais protetor com Eatif e com as reclamações contra o menino, chegando ao ponto de mandar Hindley para a faculdade por causar tantos problemas. Sra. Dean revela que essa parcialidade só serviu para trazer à tona o que há de pior na personalidade de Eatif, pois alimentou seu orgulho. À medida que o Sr. Eacha ficava cada vez mais doente, Joseph, um fanático religioso e hipócrita, ganhava cada vez mais poder sobre o mestre. Catherine era constantemente travessa e não parecia compreender o quão doente seu pai realmente estava. Sra. Dean revela um pouco mais sobre a personalidade de Catherine. Segundo ela, Catherine nunca ficava feliz a menos que fosse repreendida, mas não tinha más intenções por trás de suas ações e conseguia ser gentil. Ela era inseparável de Eatif, e o pior castigo que poderiam pensar para ela era mantê-la longe dele. O Sr. Eacha morreu uma noite em sua cadeira. Joseph estava lendo a Bíblia em voz alta e o Sr. Eacha acariciava os cabelos de Catherine. Era raro ela ficar tão quieta. Ela canta para ele dormir, e quando eles se levantam para ir dormir ele não acorda. Todos começam a chorar e Joseph diz à Sra. Dean para buscar o padre. Mais tarde, no andar de cima, ela ouve Catherine e Eatif consolando um ao outro com conversas sobre o céu. A família realiza um funeral para o falecido Sr. Eacha, e Hindley Eacha comparece junto com sua nova esposa. Com a morte de seu pai, Hindley é agora, oficialmente, Sr. Eacha e chefe do Morro dos Ventos Uivantes. Ele desconta sobre ele seu ódio de longa data por Eatif, usando seu novo status de mestre, e impede Eatif de ir à escola. Catherine e Eatif passam os dias nas charnecas brincando juntos e, não importa como sejam punidos, sempre se recuperam na presença um do outro. Uma noite, eles não voltam dos campos e Hindley ordena que todas as portas sejam trancadas para lhes dar uma lição. Mais tarde naquela noite, Nellie percebe Eatif voltando sozinho e sai correndo para ver o que aconteceu. Eatif diz a ela que ele e Catherine foram para Thrushcross Grange para espionar as crianças Linton, que são crianças mimadas, mas foram descobertas. Quando tentaram fugir, o cão de guarda da família mordeu o tornozelo de Catherine e ela foi levada para dentro para ser cuidada. Embora a família tratasse Catherine com o máximo cuidado, eles repreenderam Eatif por causa de sua aparência rude e recusaram-se a permitir que ele ficasse. No dia seguinte, o Sr. Linton faz uma visita a Hindley, e Hindley fica tão furioso que proíbe Eatif de falar com Catherine novamente. Catherine permanece em Thrushcross por 5 semanas, durante as quais a Sra. Linton ensina suas maneiras e elegância social, transformando-a em uma dama adequada. Quando Catherine volta para o Morro dos Ventos Uivantes, todo o seu comportamento muda. Ela está usando um lindo vestido e se move delicadamente. Depois de cumprimentar sua família imediata, ela pergunta onde está Eatif, e Hindley permite que ele cumprimente Catherine como os outros servos. Enquanto Catherine se limpou e está vestida com roupas mais bonitas, Eatif ficou mais sujo do que nunca. Quando Catherine comenta isso, Eatif fica ofendido e foge. No dia seguinte, Hindley convida os Lintons para o jantar de Natal. Eles concordam em vir apenas se Eatif não estiver lá. Nellie, no entanto, sentindo pena de Eatif, tenta deixá-lo de bom humor limpando-o e dizendo que ele é bonito. Quando Hindley vê Eatif, ele imediatamente o bane, e Edgar faz um comentário rude sobre seu cabelo, o que deixa Eatif furioso. No
No jantar, Catherine tenta fingir que o incidente não a afetou, mas torna-se óbvio para Nellie que sim. Quando os cantores chegam, Catherine sobe furtivamente as escadas e retorna para a cozinha com Eatif, implorando a Nellie que lhe dê um pouco de comida, apesar da vontade de Hindley. Depois que Catherine vai embora, Eatif comenta que está planejando vingança contra Hindley. Neste ponto, a senhora Dean diz ao Sr. Lockwood que é tarde e que ele deveria ir para a cama. Sr. Lockwood pede que ela continue sua história, e ela se senta novamente. Nellie avança alguns meses para o verão seguinte de 1778, 23 anos atrás. Naquele mês de junho, Frances, senhora Easha, deu à luz Areton. O nascimento fez com que sua tuberculose piorasse e ela faleceu pouco depois. Hindley, arrasado, deu o bebê para Nellie criar e entrou em declínio constante. Seu comportamento tornou-se tão tirânico que apenas Nellie e Joseph permaneceram na casa. A essa altura, Catherine tem 15 anos e Eatif 16. Catherine permaneceu amiga dos Lintons e adota uma dupla personalidade. Enquanto está perto de seus novos amigos, ela mostra boas maneiras, mas quando sozinha volta aos seus modos travessos e às vezes cruéis. Eatif, ainda trabalhando nos campos, desistiu de estudar para se alimentar e tornou-se propositalmente rude. Ele e Catherine ainda passam algum tempo juntos, mas sua atenção agora está dividida por Edgar Linton, que às vezes visita o Morro dos Ventos Uivantes para ver Catherine. Um dia, quando o Sr. Easha está bebendo, Catherine convida Edgar. Eatif, sem perceber isso, decide deixar o trabalho durante o dia para passar um tempo com Catherine. Depois de tentar em vão fazê-lo ir embora, ela chama Eatif de chato e desinteressante. Neste ponto, Edgar chega e Eatif vai embora. Nellie, que recebeu ordem de atuar como acompanhante, não deixa os dois sozinhos. Catherine a belisca e depois lhe dá um tapa, antes de voltar suas atenções violentas para o pequeno Areton, que começou a chorar. Edgar sente repulsa pelo comportamento de Catherine e, quando tenta acalmá-la, ela lhe dá um soco. Zangado, ele está prestes a ir embora quando Catherine começa a chorar. Nellie admite que o menino estava condenado desde o exato momento em que ficou para consolá-la. Após a briga, Nellie supõe que eles confessaram seu amor um pelo outro. Easha chega em casa mais cedo, bêbado e furioso, e o Sr. Linton sai correndo de casa. Nellie tira as balas da arma do Sr. Easha e tenta esconder Areton quando Hindley entra. Easha, bêbado, agarra Areton e acidentalmente o deixa cair da varanda. Eatif, passando, instintivamente pega o menino, mas se arrepende ao ver quem o deixou cair. Hindley serve outra bebida, apesar da raiva de Nellie. Após a comoção, Nellie vai para a cozinha com Areton. Catherine entra e pergunta a Nellie se ela pode guardar um segredo. Ela revela que concordou em se casar com Edgar Linton, embora sua alma saiba que é a escolha errada. Edgar é jovem, bonito e rico e proporcionará status social a Catherine. Ela diz que não pode se casar com Eatif porque Hindley o desonrou. Neste ponto, Nellie percebe Eatif saindo da sala. Ele estava ouvindo sem o conhecimento das duas mulheres. Catherine continua dizendo que ela e Eatif compartilham a mesma alma e que ela nunca amará Edgar do jeito que ama Eatif. Nellie diz a Catherine que Eatif ouviu. Eles procuram em todos os lugares e não conseguem encontrá-lo. Catherine passa a noite lá fora, na chuva, procurando por Eatif e fica com febre. Perto da morte, ela é acolhida pelo senhor e pela senhora Linton, que pegam febre e morrem. Catherine retorna ao Morro dos Ventos Uivantes mais arrogante do que nunca. 3 anos depois, Catherine se casa com Edgar, e Nellie é forçada a se mudar para Thrushcross Grange com eles, deixando o pequeno Areton com o Sr. Easha e Joseph. Neste ponto, a senhora Dean percebe a hora e diz ao Sr. Lockwood que terminará a história amanhã. Lockwood fica acordado pensando na primeira parte da história por algumas horas, antes de se aposentar também. Sr. Lockwood fica doente e passa 4 semanas acamado. Eatif vem visitá-lo e, quando ele sai, o Sr. Lockwood pede que a senhora Dean entre. Ele quer que ela termine sua história e pergunta como Eatif adquiriu uma fortuna e ambas as propriedades. A senhora Dean responde que não sabe como ele conseguiu sua fortuna, mas ficará feliz em continuar a história. A mudança para Thrushcross Grange é mais pacífica do que Nellie esperava. Edgar e Isabella fazem o possível para nunca irritar Catherine, e Catherine parece estar genuinamente feliz com Edgar. Porém, uma noite Eatif retorna e é recebido com imensa alegria por Catherine,
deixando Edgar com ciúmes. Eatif revela que está hospedado no Morro dos Ventos Uivantes com o Senhor e Nelly acha isso estranho, mas descobre que o Senhor Eacha o convidou quando descobriu que Eatif havia ganhado uma riqueza considerável. Eatif começa a visitar Truscroix Grange, e Catherine e Isabella visitam Wuthering Heights. Eatif mudou muito desde que fugiu e tem uma aparência bonita e digna, com apenas um toque de sua selvageria passada. Isabella começa a se apaixonar por ele. Um dia, Isabella conta isso para Catherine, e elas discutem por causa do homem. No meio disso, Eatif passa e Catherine propositalmente conta a Eatif sobre o afeto de Isabella. Envergonhada, Isabella vai embora. Enquanto Catherine está satisfeita com o resultado, Nelly percebe que Eatif não faz nada para dissuadir o afeto de Isabella e decide ficar de olho nele caso ele esteja tramando alguma coisa. Vagando pela estrada, Nelly sente uma vontade repentina de visitar Hindley no Morro dos Ventos Uivantes. Ela se sente ansiosa como se algo estivesse errado. Ao chegar na propriedade, ela vê Areton, que agora está mais velho. O menino não se lembra dela e atira pedras nela e xinga. Nelly fica chocada com suas ações e descobre que Eatif tem ensinado essas coisas ao menino. Ela pede a Areton para buscar Hindley, e ele vai buscar Eatif. Nelly corre de volta para Truscroix Grange. No dia seguinte, Nelly vê Eatif abraçando Isabella no quintal. Catherine descobre e começa a gritar com Eatif. Nelly conta a Edgar tudo o que aconteceu, e Edgar tenta parar a briga, ordenando que Eatif vá embora. Eatif recusa, intimidando o mais franzino Edgar com seu corpo alto. Quando Edgar sinaliza para seus homens, Catherine tranca todos na sala para resolver as coisas entre eles. Edgar acaba acertando Eatif na garganta e depois recuando para seus homens. «Et qui forge, jurant de me vengança». Naquela noite, Catherine conversa com Nelly, dizendo que planeja ter um ataque se Edgar ligar para falar sobre o incidente. Quando ele o faz, Catherine cumpre sua promessa até que Nelly revela seu engano. Catherine se tranca no quarto e não come nada. Edgar conversa com Isabella, dizendo-lhe que se ela se vincular de alguma forma a Eatif, ele não considerará mais sua família. Durante 3 dias, Edgar e Catherine demonstram teimosia, cada um pensando que o outro cederá primeiro. Edgar fica na biblioteca com seus livros e Catherine se tranca no quarto, recusando qualquer comida. Finalmente, depois de 3 dias, Catherine permite que Nelly entre, pedindo comida. Ela tem uma aparência fraca e perturbada, falando sozinha sobre o passado e tendo medo de si mesma no espelho. Ela não acredita que esteja em seu quarto há apenas 3 dias e afirma não se lembrar da maior parte do que aconteceu depois do ataque. Ela vai até a janela e, abrindo-a e inclinando-se para fora, pensa que pode ver o Morro dos Ventos Uivantes. Ela diz que se morrer, sua alma vagará pelas terras com Eatif. Temendo que Catherine pegue um resfriado, Nelly tenta convencê-la a entrar. Nessa hora, o Sr. Linton passa e entra para ver o que está acontecendo. Ele fica horrorizado com a aparência abatida de Catherine e culpa Nelly por não lhe contar antes que ela estava recusando comida e água. Ele a toma nos braços e ela a princípio não o reconhece. Quando o faz, ela é brutalmente honesta, dizendo que não precisa mais dele. Nelly os deixa resolver as coisas e vai buscar o médico. Ela encontra o Sr. Kenneth e conta a ele sobre a condição de Catherine. Ele corre para casa imediatamente, contando a Nelly que ouviu que Isabella e Eatif estavam planejando fugir. Com certeza, quando eles chegam em casa, Isabella se foi. Nelly, para manter o caos ao mínimo, decide manter esta informação escondida. Catherine está na cama, ainda delirando, e o médico acha que ela não se recuperará totalmente. Ele não acha que ela morrerá, mas que seu intelecto ficará prejudicado. No dia seguinte, uma empregada revela o desaparecimento de Isabella. Depois de ordenar que Nelly verificasse, Edgar declara que Isabella o renegou. Edgar cuida de Catherine de volta à saúde por 2 meses. Embora o médico acredite que ela não terá uma recuperação completa, ele a declara fora de perigo. Edgar, no entanto, está otimista de que Catherine voltará a ser como era antes da doença. Também descobre-se que Catherine está grávida e que um herdeiro homem impediria Isabella de herdar Truscroix Grange. Em março, Catherine sai do quarto pela primeira vez e vai morar lá embaixo. Embora pareça estar melhorando, ela age como se ainda estivesse perto da morte. 6 semanas após a fuga, Isabella envia uma carta a Edgar, lamentando a doença de Catherine e desejando o seu perdão.
Quando Edgar não responde, Isabela envia outra carta mais longa para Nelly. Ela revela que casar com Eatif foi um erro gigantesco e questiona sua humanidade. Após o casamento, o casal mudou-se para o Morro dos Ventos Uivantes e lá Isabela é tratada com crueldade. O lugar é imundo, não tem comida adequada e ela não tem nem cama para dormir. Joseph e Areton a assediam, e Eatif desconta nela sua raiva de Edgar. Fica claro que o Sr. Eacha está sem um tostão e Eatif assumiu o controle da casa. Eacha tem uma pistola com lâmina escondida que planeja usar para assassinar Eatif e ganhar sua enorme fortuna. Isabela implora a Nelly para visitá-la em Wuthering Heights assim que ela puder. Nelly termina de ler a carta e vai contar a Edgar o seu conteúdo. Ela implora a Edgar que envie um sinal de amor ou perdão para sua irmã, mas Edgar recusa veementemente. Naquele dia, Nelly viaja sozinha para o Morro dos Ventos Uivantes e encontra a propriedade completamente mudada após sua chegada. Tudo está imundo e Eatif é o único membro da família que parece apresentável. Nelly, com pena de Isabela por sua aparência ruim, diz a ela que Edgar se recusa a perdoá-la. Isabela recebe a notícia com certa calma, e então Eatif pergunta sobre a doença de Catherine. Ele quer ver Catherine e professa seu amor por ela, bem como seu desprezo por Edward. Suas palavras apaixonadas assustam Nelly, que declara que outro encontro entre Eatif e Edward mataria Catherine de uma vez. Eatif ameaça trancar Nelly no Morro dos Ventos Uivantes e viajar pessoalmente para Grange se Nelly não enviar uma mensagem para Catherine por ele, e Nelly é forçada a concordar, embora sinta que está traindo Edgar. Interrompendo sua história nos dias atuais, a senhora Dean diz ao Sr. Lockwood que o médico chegou para ver como ele está. Lockwood se pergunta se a jovem que conheceu no Morro dos Ventos Uivantes, filha de Catherine, se parece com a mãe em aparência e temperamento. Uma semana depois, o Sr. Lockwood está se sentindo muito melhor. Já é quase primavera e, ao longo da semana, a senhora Dean contou-lhe o resto da história. Ele escreve isso em uma versão condensada em seu diário. Depois que Nelly recebe a carta, faltam 4 dias para que ela tenha a oportunidade de entregá-la a Catherine. O Sr. Linton foi à igreja e os criados não estão em casa quando a senhora Nelly sobe. Ela entrega a carta a Catherine e ela está fraca demais para segurá-la. Quando Nelly diz que é de Eatif, ela se esforça para ler, mas não consegue responder. Eatif, que estava esperando no jardim, decide entrar sem esperar resposta e vai direto até Catherine, abraçando-a. Fica claro para ele que ela está perto da morte e Eatif está extremamente emocionado. Eles têm uma conversa apaixonada na qual Catherine culpa Eatif e Edgar por partirem seu coração, enquanto Eatif culpa Catherine por se casar com Edgar, quando sua alma obviamente pertencia a Eatif. Catherine deseja nunca se separar de Eatif até morrer. Enquanto eles estão se abraçando e chorando, Nelly vê Edgar voltando do culto na igreja e pede que Eatif vá embora. Eatif tenta desistir do abraço, mas Catherine, num acesso de histeria, implora para que ele fique. Quando Edgar entra na sala, ele fica furioso, mas Catherine desmaia nos braços de Eatif e ele está muito ocupado cuidando dela para ficar com raiva de Eatif. Nelly finalmente convence Eatif a ir embora, mas ele diz que ficará nos jardins e virá ver Catherine amanhã. À meia-noite, a bebê Catherine nasce aos 7 meses. A mãe nunca recupera a consciência e morre, pacificamente, 2 horas depois. Edgar está triste porque não só perdeu o amor, mas também a possibilidade de ter um herdeiro. Como Catherine nasceu menina, a propriedade passará para Isabela e, se ela tiver uma, para seu filho. De manhã, Nelly sai para contar a Eatif sobre a morte de Catherine. Ela o encontra descansando contra a árvore. Quando ela se aproxima, ele abre os olhos e diz que já sabe que Catherine está morta. Nelly começa a chorar pelos dois. Eatif pergunta a Nelly como ela morreu e não consegue dizer o nome de Catherine. Quando Nelly revela que morreu em paz, Eatif fica furioso. Ele implora ao fantasma de Catherine que nunca o deixe, mesmo que ela o deixe louco de assombração. Tal vida seria melhor do que viver sozinho, pois ele não pode viver com a sua alma. Após esse discurso, ele começa a uivar como uma fera selvagem e bater a cabeça na árvore. Nelly o deixa em agonia. O caixão de Catherine fica na sala até o funeral, e Edgar observa constantemente seu corpo. Eatif espera até que Edgar vá embora e visita o corpo de Catherine. Quando Nelly volta, Eatif se foi, mas mexeu no medalhão no pescoço de Catherine, substituindo a mecha de cabelo de Edgar pela sua.
Nelly funde 2 fechaduras e coloca ambas no medalhão. Catarina está enterrada nas charnecas, onde passou a infância vagando. A senhora Dean diz que mais tarde o Sr. Linton foi enterrado ali ao lado dela. Depois que Catherine é enterrada, o tempo esfria. Edgar se torna um completo eremita, ficando em seu quarto o dia todo, e Nelly passa o tempo no berçário cuidando do bebê. Inesperadamente, Isabela entra correndo uma noite enquanto Edgar está dormindo, rindo histericamente, com as roupas sujas e um longo corte em um dos lados do rosto. Ela quer que um treinador seja convocado para levá-la à cidade e conta sua história a Nelly enquanto eles esperam. Após o funeral de Catherine, Hindley decide finalmente levar adiante seu plano de assassinar Eatif com sua pistola. Ele planeja atirar nele ao entrar, mas Isabela avisa Eatif sobre as intenções de Hindley. Eatif vira a própria arma de Hindley contra ele e o deixa inconsciente. Joseph é convocado para limpar o sangue e Isabela não sente pena de nenhum deles. Mais tarde, quando Hindley acordou, eles se sentaram para jantar. Isabela vê a dor de Eatif e fica feliz. Ela diz a Eatif que é culpa dele que Catherine esteja morta, e começa a contar a Hindley como Eatif bateu nele quando ele já estava inconsciente. Os 2 homens começam a brigar novamente, e Isabela foge durante a comoção para Thrushcross Grange, onde ela está sentada agora. Ela sai e fixa residência fora de Londres. Ela mantém contato com Nelly e dá à luz um filho chamado Linton. Os meses passam e, embora Edgar seja um eremita, ele está passando pelos estágios naturais de luto e desapego. Isso contrasta com Eatif, que implorou ao espírito de Catherine para assombrá-lo, garantindo que ele nunca superasse a morte dela. Edgar se consola com sua filha, a quem chama de Catherine, mas abreviadamente para Cathy. 6 meses após a morte de Catherine, Hindley bebe até morrer. Quando Nelly vai ao Morro dos Ventos Uivantes para cuidar dos preparativos do funeral, ela fica chocada ao saber que Hindley hipotecou toda a mansão para satisfazer seu vício em bebida e jogo. Eatif detém a hipoteca e agora Areton também. Ele cria Areton como um servo comum em vez de o cavalheiro da casa, efetivamente roubando do menino sua legítima herança. 12 anos se passam e Cathy cresce em Thrushcross Grange. Ela tem as características físicas e peculiaridades de personalidade de seus pais. Ela não é tão selvagem e espirituosa como Catherine, mas mantém uma personalidade curiosa e às vezes obstinada. Como Edgar não quer nada com Eatif ou Wuthering Heights, Cathy cresce sem saber sobre nada da área circundante ou de seus habitantes. Ela fica obcecada, no entanto, pelas cavernas das fadas nos penhascos de Peniton, cuja estrada leva direto ao Morro dos Ventos Uivantes. Edgar continua dizendo que ela não tem idade suficiente para ir porque não deseja encontrar Eatif ou Areton. Quando Cathy tem 13 anos, Edgar recebe de Isabela a notícia de que ela está doente e morrendo. Ela quer que ele cuide de Linton em vez de seu pai, Eatif. Edgar corre para Londres e fica fora por várias semanas. Para manter Cathy divertida, Nelly permite que ela brinque nos jardins sem supervisão. Um dia, Cathy pega seu pônei e seus cachorros e foge em direção aos penhascos. Quando Nelly percebe que Cathy está desaparecida, ela corre para fora, encontrando a garota dentro da mansão em Morro dos Ventos Uivantes. Cathy e Areton parecem estar se dando muito bem até que é revelado que Areton não é o dono da casa, nem o filho do mestre. Cathy imediatamente presume que ele seja um servo e ordena que ele vá buscar seu cavalo para que ela possa ir embora. Chateado, Areton a amaldiçoa e uma empregada de Wuthering Heights diz a Cathy que Areton é seu primo. Esta é uma notícia ainda pior para Cathy, que, perturbada, revela que seu primo, Linton, está a caminho de Thrushcross Grange. Nelly tira Cathy de casa antes que ela possa causar mais danos e tem certeza de que a empregada contará a Eatif essa informação. No caminho de volta, Nelly ouve a história completa. No caminho de Cathy para os penhascos, ela conheceu Areton e eles passaram o dia juntos ao ar livre, de bom humor. Nelly diz a Cathy que Edgar ficará muito chateado se souber de tudo o que aconteceu, e Cathy promete manter isso em segredo para que Nelly não seja demitida de Thrushcross Grange. O dia do retorno de Edgar com o primo a verdadeiro é de Cathy, Linton, finalmente chega. Cathy está impaciente demais para esperar dentro de casa e corre para fora para esperar a carruagem. Ela está animada por ter um companheiro de brincadeiras, e as 2 crianças têm apenas 6 meses de diferença. Quando a carruagem chega, porém, Cathy fica desapontada porque Linton é um jovem pálido e fraco que age de maneira extremamente infantil.
Ela tenta tratá-lo com gentileza, e Nelly jura que fará de seu novo primo um animal de estimação, em vez de um companheiro de brincadeiras. Ela e Edgar temem não conseguir ficar com o menino e temem por sua saúde se ele for morar no Morro dos Ventos Uivantes. Naquela noite, depois que as crianças estão dormindo, Joseph liga, exigindo que o menino seja levado para o Morro dos Ventos Uivantes. Edgar não vê saída para esta situação. Embora Isabela desejasse que Linton fosse colocado sob seus cuidados, Eatif é o pai biológico do menino. Eles concordam em levar Linton para o Morro dos Ventos Uivantes no dia seguinte. Edgar diz a Nelly para levar Linton para o Morro dos Ventos Uivantes mais cedo, para que o próprio Eatif não venha reivindicar o menino. Ele também deseja manter Linton longe de Katy, para que ela não tente encontrá-lo. De madrugada, Nelly acorda Linton e avisa que ele vai morar com o pai. O menino fica confuso, dizendo que sua mãe nunca falou de pai e se perguntando por que ele nunca veio visitá-lo. Nelly conta meias verdades ao menino para evitar responder diretamente às suas perguntas. Mesmo assim, Linton quer ficar com Edgar, de quem sua mãe falava com frequência. Eventualmente, Nelly veste o menino e eles estão a caminho do Morro dos Ventos Uivantes. Linton fica mais curioso sobre seu pai e o lugar onde vai morar. Quando ele descobre que Eatif tem cabelos e olhos pretos, Linton confessa que nunca aprenderia a gostar de um homem assim. Ao chegarem à propriedade, Linton fica desapontado com sua aparência abatida. Por dentro, Eatif despreza o menino e é cruel também. Ele se refere a Linton como riço e sua propriedade, deixando claro que a única razão pela qual ele tolerará o menino é por causa de sua herança, Truscroix Grange. Eatif e Joseph não acreditam na aparência de Linton, e Eatif examina o menino, não encontrando nenhum indício de si mesmo em sua aparência. O fato de Linton se parecer com Edgar enfurece Eatif e garante que ele nunca amará seu filho. Enquanto eles conversam, Nelly tenta fugir silenciosamente, mas Linton grita com ela que não quer ficar. Ela ignora seus apelos e sai correndo. No dia seguinte, Katy está chateada com a partida de Linton. Edgar e Nelly finalmente conseguem que ela se acalme, e ela logo se esquece do primo. Sempre que pode, Nelly obtém informações sobre Linton com a empregada do Morro dos Ventos Uivantes. Linton é fraco e exigente, constantemente ordenando que as pessoas saiam de seus cobertores. Eatif dificilmente suporta ficar perto do garoto por mais de alguns minutos. A senhora Dean avança alguns anos para quando Katy tem 16 anos. Katy e Nelly estão caminhando pelas charnecas e Katy corre na frente. Antes que Nelly possa impedi-la, ela está conversando com Eatif e Areton, que também estão andando. Eatif diz a Katy que é tio dela e a convida para tomar chá em Heights e conhecer seu filho. Katy, sem perceber que seu filho é Linton, pois eles não se parecem em nada, concorda em ir e Eatif revela a Nelly que é seu plano que os dois se casem, para garantir seu domínio sobre Truscroix Grange. Linton ficou alto e bonito, mas ainda é chorão e, em geral, desagradável. Com Linton com preguiça de mostrar o local a Katy, a tarefa recai sobre Areton, de quem Eatif gosta particularmente, já que seus temperamentos são mais semelhantes. Eventualmente, Eatif força Linton a se juntar a eles, e ele e Katy zombam da incapacidade de leitura e da simplicidade de Areton. Naquela noite, Katy conta ao pai tudo o que aconteceu e fica com raiva por esconder dela sua família. Edgar explica da melhor maneira que pode o que aconteceu e Katy concorda em não ir ao Morro dos Ventos Uivantes. No entanto, ela e Linton começam a trocar cartas de amor diariamente. Nelly descobre e ameaça contar a Edgar, a menos que Katy prometa parar de enviá-los. Katy concorda com relutância e Nelly queima as cartas na lareira. Já é outono e Katy passa a maior parte do tempo cuidando de Edgar, que está doente. Ela não está tão alegre como de costume. Um dia, enquanto caminhava pelos jardins, Nelly pergunta a ela o que há de errado. Katy revela que tem medo da morte de Edgar e Nelly, deixando-a sozinha na pior situação. Nelly garante que isso não vai acontecer por algum tempo e diz que o melhor que pode fazer pela saúde do pai é agir com alegria. Com isso, o ânimo de Katy se ilumina e ela começa a escalar. Ela perde o chapéu na cerca viva e Nelly a ajuda a subir, sem perceber que Katy não pode voltar sozinha. Eles se encontram no portão do jardim e Nelly tenta abrir a porta. Enquanto ela faz isso, Eatif sobe. Ele começa a conversar com Katy e diz a ela que Linton está à beira da morte desde que as cartas de Katy pararam de chegar.
Nellie pede a Katy que não acredite em Eatif, mas Katy duvida. Eatif continua dizendo que ficará fora por uma semana e que Katy precisa ir ver Linton no Morro dos Ventos Uivantes. Naquela noite, Katy resolve ir. Mesmo que o que Eatif diz não seja verdade, ela ainda precisa saber. Então, na manhã seguinte, ela e Nellie partiram para o Morro dos Ventos Uivantes. Quando eles chegam ao Morro dos Ventos Uivantes, Linton está enrolado em cobertores dando ordens a todos. Ele fica bravo com Katy por não ter vindo antes e depois reclama por ter que escrever todas aquelas cartas longas. Embora ele antagonize Katy, ela tenta deixá-lo confortável. Logo ele menciona casamento, e eles discutem sobre quais pais amavam quem e quem odiava quem. Katy, ficando com raiva, empurra Linton para fora da cadeira. Linton tem um ataque e diz a Katy que ele está pior agora do que quando ela chegou. Quando Katy e Nellie tentam ir embora, Linton tem um ataque até chamar a atenção de Katy novamente. No caminho de volta, Nellie diz a Katy para não visitar Linton novamente, mas Katy responde que é tarde demais. Ela tem 17 anos agora e Nellie não consegue lhe dizer o que fazer. Como eles voltaram na chuva, Nellie pegou um resfriado terrível e Katy passa os dias cuidando de seu pai doente e de Nellie. À noite, porém, ela cavalga até o Morro dos Ventos Uivantes para visitar Linton. Algumas semanas se passam até que Nellie esteja bem o suficiente para ficar sentada à noite. À medida que a hora passa, o comportamento de Katy fica cada vez mais agitado. Por fim, reclamando de dor de cabeça, ela sobe as escadas. Mais tarde, quando Nellie vai ver como ela está, ela não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ela vê Katy cavalgando logo depois de escurecer e a confronta. Katy se desculpa e conta tudo a Nellie. Ela diz que foi visitar Linton logo depois que Nellie adoeceu e que eles se divertiram jogando. No dia seguinte, quando ela volta, Areton mostra suas tentativas de aprender a ler. Como ele ainda não consegue fazer números, Katy ri dele novamente. Enfurecido, Areton mais tarde força Linton e Katy a sair da sala, fazendo com que Linton tenha um forte ataque de tosse. Quando Katy está de saída, Areton tenta se desculpar, mas ela se recusa a ouvi-lo. Quando Katy volta para o Morro dos Ventos Uivantes alguns dias depois, Linton a culpa por todo o incidente. Ela diz a ele que não vai voltar e ele pede desculpas, implorando para que ela fique. No geral, Katy ficou feliz algumas vezes durante suas visitas ao Morro dos Ventos Uivantes, mas principalmente foi infeliz. No entanto, ela sente que não pode deixar Linton morrer e implora a Nellie que mantenha tudo em segredo. Nellie diz que vai pensar no assunto, mas imediatamente vai até Edgar e conta tudo. A senhora Dean diz ao Sr. Lockwood que os eventos que ela está descrevendo agora aconteceram no inverno passado, há pouco mais de um ano. Ela também sugere que o Sr. Lockwood pode se apaixonar por Catherine, o que ele repreende, dizendo que Truscross Grange não é seu lar permanente. Senhora Dean continua a história. Katy obedeceu às ordens de seu pai de não visitar o Morro dos Ventos Uivantes, embora Edgar concordasse que Linton poderia escrever ou visitar pessoalmente Truscross Grange. Edgar, com a saúde debilitada, está ansioso pela felicidade de Katy e pergunta a Nellie sua opinião sobre Linton. Nellie diz a ele que o menino é frágil, mas nada parecido com o pai. Edgar finalmente escreve para o próprio Linton, instando-o a visitá-lo. Após várias correspondências, Linton e Katy concordam em se encontrar na charneca sob a supervisão de Nellie. Edgar não percebe, entretanto, quão perto da morte Linton realmente está. Quando chega o verão, Linton e Katy podem se encontrar na charneca sob a supervisão de Nellie. Quando Nellie e Katy vão até o local de encontro designado, elas não encontram Linton lá. Eles continuam cavalgando em direção ao Morro dos Ventos Uivantes e o encontram a menos de 800 metros de distância da mansão. Ele está muito mais doente e frágil do que no inverno passado. Nellie e Katy se preocupam com sua aparência, mas ele garante que está bem. No entanto, ele parece não querer nada com Katy e até adormece enquanto ela fala. Perto do final da visita, Linton insiste em que Katy diga a seu pai que Linton estava com boa saúde e também em não contar a Eatif sobre a apatia de Linton. Katy começa a se perguntar se Eatif fez algo para assustar o menino, pois ele está nervoso e constantemente olhando por cima do ombro. Katy e Nellie vão embora, decidindo fazer uma visita mais uma vez antes de tirar qualquer conclusão sobre a situação de Linton. Uma semana se passa e a saúde de Edgar piora rapidamente.
Katy tem medo de que, se ela sair do lado dele, ele morra quando ela se for, mas ela relutantemente concorda em ver Linton por um curto período. Eles encontram Linton no mesmo lugar de antes, e ele parece, como antes, não querer Catherine lá. Katy fica com raiva e diz que vai embora, mas Linton implora que ela fique. Ele diz que Eatif irá matá-lo a menos que ela vá com ele. Eatif caminha em direção a eles e grita para Linton se levantar do chão. Ele intimida Katy a escoltar Linton de volta ao Morro dos Ventos Uivantes, mesmo que isso seja contra a vontade de seu pai. Uma vez lá dentro, ele tranca as portas para que eles não possam sair. Katy, num ato de ousadia, fala com Eatif, surpreendendo-o com suas semelhanças com Catherine. Ela vai pegar a chave e Eatif dá um tapa nela. Nelly tenta defender Katy, mas ela está velha e se cansa facilmente. Eatif sai para cuidar dos cavalos e deixa as duas garotas sozinhas com Linton. Katy implora a Linton que conte a ela o que está acontecendo, e Linton revela o plano de Eatif de que eles se casem pela manhã. Katy não se opõe a se casar com Linton, mas jura não passar a noite lá. Quando Eatif chega, Katy implora, não com ódio ou raiva, mas com amor. Isso enoja Eatif, e ele tranca Katy e Nelly em um dos quartos antigos. De manhã, Katy é liberada, mas Nelly fica mais 4 dias. Areton passa todas as manhãs com comida e água, mas é surdo quando ela implora por informações ou fuga. No 5º dia de prisão de Nelly, Zilla a deixa sair, revelando que todos na cidade acreditam que Katy e Nelly estão perdidas nos pântanos. Eatif espalhou o boato de que o salvou e lhes deu um lugar para se recuperarem. Nem mesmo se preocupando com suas mentiras, Nelly desce correndo para encontrar Katy. Em vez disso, ela encontra Linton, que diz que Katy está escondida e que eles não vão deixá-la ir. Nelly o repreende por ser cruel quando ele revela que Katy chora o tempo todo e foi espancada por Eatif. Linton também está feliz que os dois sejam casados, porque quando Edgar morrer, tudo o que Katy possui pertencerá a ele. Nelly corre de volta para Thrushcross Grange para encontrar Edgar ainda vivo, embora muito mais fraco. Ela diz a ele que Katy está viva e casada. Edgar ordena que seu advogado venha e corrija seu testamento para que Eatif não possa ficar com sua fortuna quando Linton morrer. Ele ainda não sabe dos problemas de saúde de Linton e toma isso por precaução. Nelly também envia 4 homens armados ao Morro dos Ventos Uivantes para resgatar Katy, mas eles voltam de mãos vazias. Mais tarde naquela noite, alguém bate na porta e Nelly, supondo que seja o advogado de Edgar, abre a porta. Katy entra correndo e vai até a cabeceira do pai. Ele morre pacificamente em seus braços naquela noite. No dia seguinte, o advogado chega e fica claro que Eatif o pagou. Ele despede todos os criados, exceto Nelly, e ordena que Edgar seja enterrado na capela por sua família. Nelly, enfurecido, indica em seu testamento que deseja ser colocado por Catarina nas charnecas. Katy pode ficar em casa até depois do funeral, quando deverá ir ao Morro dos Ventos Uivantes para ficar com o marido. Nelly pergunta como ela escapou, e Katy revela que Linton a deixou sair, finalmente cedendo ao seu desespero. Após o funeral de Edgar, Nelly e Katy conversam na biblioteca. Eles esperam que Katy tenha permissão para ficar em Grange e traga Linton para lá. Enquanto eles conversam, Eatif entra e Nelly tem a sensação de que as coisas estão se repetindo. O ambiente físico de sua entrada é o mesmo de 18 anos atrás, e sua aparência também é a mesma. Eatif diz a Katy que ela irá morar no Morro dos Ventos Uivantes. Quando Nelly implora em seu nome, Eatif diz a ela que está procurando um inquilino para Thrushcross Grange e não pode permitir que Katy viva aqui uma vida de luxo sem ganhar seu sustento. Katy, para irritar Eatif, diz que irá e afirma seu amor por Linton. Ela também diz a Eatif que ninguém no mundo o ama, provocando sua raiva. Ela vai fazer as malas e Nelly fica sozinha com ele. Ele fala, quase sozinho, sobre o fantasma de Catherine, revelando que ela o tem assombrado constantemente nos últimos 18 anos. Na noite do funeral dela, ele foi desenterrá-la e sentiu a presença dela o levando de volta ao Morro dos Ventos Uivantes. A porta foi trancada, pelo Sr. Eacha e Isabella, e depois de chutar o Sr. Eacha ele correu escada acima para tentar encontrá-la. Desde então ele sempre a sentiu em Heights, especialmente em seu quarto onde o Sr. Lockwood também era atormentado por um fantasma durante o sono. Katy entra, pronta para ir. Ela pede a Nelly para visitá-la sempre que possível, mas Eatif a proíbe.
Nellie os observa saindo pela janela e tem pena de Katy. Nellie não vê Katy desde que ela deixou Thrushcross Grange. Zilla foi sua informante e a história de Katy continua através de Zilla. Quando Katy chegou ao Morro dos Ventos Uivantes, Eatif ordenou que os servos fossem frios com ela. Subindo as escadas, Katy descobre que Linton está gravemente doente. Eatif se recusa a chamar um médico, dizendo que o menino vai morrer de qualquer maneira. Katy cuida de Linton sozinha, sem a ajuda de nenhum dos outros criados. Zilla teve pena da garota, mas não pôde ajudá-la por causa das ordens de Eatif. Finalmente, Linton morre com Katy ao seu lado. Ninguém iria ao seu leito de morte, embora ela lhes dissesse que ele estava nos estágios finais da morte. O corpo é removido e Katy passa dias e noites no quarto. Eventualmente, o inverno chega e Katy desce para buscar o calor do fogo. Ela é fria com Areton e Zilla, que tentam ser agradáveis com ela agora que o mestre não está mais dando ordens. Katy permite que Areton pegue alguns livros da estante para ela, mas fica furiosa quando Areton toca seu cabelo. A julgar pelas ações dele desde que se conheceram, Areton sempre se sentiu atraído por ela. Sua frieza com os criados também faz com que eles fiquem distantes, e Katy provoca Eatif, que bate nela, gerando mais provocações. Por causa de seu ambiente, Katy tornou-se arrogante e venenosa. Nellie deseja poder ajudar a menina, mas não vê outra maneira senão ela se casar e sair de sua situação trágica. Com isso, a história de Nellie chega ao fim. Lockwood decide ir ao Morro dos Ventos Uivantes no dia seguinte e anuncia que voltará para Londres, pois não deseja mais passar mais tempo no país. Lockwood viaja para o Morro dos Ventos Uivantes, como prometeu a Sra. Dean. Areton o deixa passar pelo portão e o Sr. Lockwood o julga com novos olhos. Ele agora pode ver a beleza do rapaz que o menino tenta esconder. Lá dentro, Katy está sentada perto do fogo. Lockwood tenta discretamente passar para ela um bilhete da Sra. Dean, mas Katy não olha até saber o que é. Quando Areton ouve a conversa, ele pega o bilhete, dizendo que o Sr. Eatif deveria lê-lo primeiro. Quando Katy começa a chorar, porém, ele devolve o bilhete para ela. Depois que Katy termina de ler, o Sr. Lockwood pede que ela escreva uma resposta para a boa enfermeira. Katy, porém, não tem caneta nem papel, nem mesmo um livro. Eatif queimou todos eles na tentativa de deixá-la infeliz. Ela encontrou alguns livros no quarto de Areton, enquanto ele tenta aprender a ler e escrever. Areton, envergonhado, se defende e ela zomba dele por suas tentativas fracassadas. Em resposta, Areton derruba os livros e os queima no fogo. Eatif entra, perguntando-se por que toda essa comoção. Ele comenta que Areton se parece cada vez mais com Catherine a cada dia e que isso é quase mais do que ele poderia suportar. Ele percebe o Sr. Lockwood, que revela que não renovará seu aluguel em Thrushcross Grange. Eles se sentam para um jantar triste e o Sr. Lockwood vai embora. No caminho de volta para a Grange, o Sr. Lockwood pensa em como este país é monótono e como teria sido muito mais romântico se Katy tivesse se apaixonado por ele e eles tivessem ido para outro lugar. Lockwood recomeça seu diário em 1802, 6 meses depois de deixar Grange. Ele está indo para a casa de um amigo quando passa perto da cidade de Gimmerton. Percebendo que Thrushcross Grange e Wuthering Heights não estão longe, ele decide visitar Nellie. Quando ele chega à granja, há uma nova empregada encarregada da casa. Quando ele pergunta sobre a Sra. Dean, ele é informado de que ela trabalha no Morro dos Ventos Uivantes agora. Lockwood chega a Heights perto do pôr do sol e, espiando lá dentro, testemunha Katy ensinando Areton a ler. Ambos parecem infinitamente mais felizes do que da última vez que ele os visitou. Nos fundos, o Sr. Lockwood encontrou a Sra. Dean na cozinha.
Ela o cumprimenta com alegria e ele pergunta quais mudanças aconteceram na casa. A senhora Dean dá a ele um resumo do que aconteceu nos últimos 6 meses. Depois que o Sr. Lockwood deixou Grange, Eatif pede a Nellie para fazer companhia a Cathy. Ele não deu uma razão, a não ser para tirar Cathy do seu caminho. Nellie muda-se alegremente para Heights, mas fica chocada com a mudança de personalidade de Cathy. Cathy logo fica inquieta e começa a passar mais tempo com Areton. Ela lamenta ter zombado de suas tentativas de ler e tenta fazer as pazes. Areton, porém, está cansado de ser feito de bobo e não aceita suas desculpas. Cathy dá um livro a Areton e se oferece para ensiná-lo a ler. Com o passar dos meses, a amizade deles cresceu. A senhora Dean jura a Lockwood que a união deles é inevitável e que isso a tornará a pessoa mais feliz do mundo ao ver os dois se casarem. Na manhã seguinte à reconciliação de Cathy e Areton, eles se aventuram no jardim para plantar flores. Nellie avisa que Joseph ficará chateado por eles terem bagunçado o terreno e Areton diz que vai devolver tudo ao que era. No jantar, Cathy senta-se ao lado de Areton em vez de Nellie. A senhora Dean avisa para não deixar o mestre ver seu novo afeto, mas Cathy não dá ouvidos ao seu aviso e faz seu primo rir. Assustado, Eatif culpa Cathy por rir antes de Areton admitir que foi ele. Neste ponto, Joseph entra para reclamar do jardim. Eatif, perplexo e irritado, exige saber o que está acontecendo. Cathy corajosamente diz a Eatif que Areton e ela agora são amigos, e que como ele roubou de ambos suas terras e fortunas legítimas, eles deveriam pelo menos ter permissão para plantar algumas flores. Eatif, enfurecido, agarra Cathy para puni-la. Quando ela olha para ele, porém, ele fica atordoado e a coloca no chão, mandando todos irem embora. Não é dito, mas presumido, que Cathy o lembrou de seu amor perdido. Mais tarde, Areton pede a Cathy que não fale mal de Eatif, pois pensa no homem como um pai. Ela concorda com isso e ela e Areton continuam amigos. Durante as próximas semanas, Eatif é assombrado pelos dois, que se parecem muito com Catherine. Uma noite ele confia em Nellie, dizendo a ela que não tem coragem de prosseguir com sua vingança e fala em mudança. Quando Nellie pergunta que tipo de mudança, tudo que Eatif revela é que ele vê Catherine em todos os lugares, e é quase impossível para ele continuar. Nos dias seguintes, Eatif começa a excluir todos e a recusar refeições. Certa manhã, a senhora Dean descobre que Eatif desapareceu sem avisar. Ele volta para o Morro dos Ventos Uivantes mais tarde naquele dia com uma excitação estranha. Mais uma vez, ele deseja ficar sozinho. Seu comportamento se torna cada vez mais neurótico. Ele começa a passar a noite no antigo quarto de Catherine, além de conversar e gemer a noite toda. Muitas vezes, quando Nellie o vê, ela percebe que seus olhos parecem estar seguindo algum espectro invisível, e ele muitas vezes murmura para si mesmo. Seu comportamento é tão estranho que a senhora Dean questiona sua humanidade e se lembra de que viu o menino crescer com seus próprios olhos. Ele fala sobre escrever seu testamento e dá instruções a Nellie para garantir que ele seja enterrado por Catherine. Certa manhã, a senhora Dean sobe e bate na porta de Eatif. Quando ele não responde, ela abre e olha dentro. Eatif está deitado na cama, olhos abertos, uma sugestão de sorriso em suas feições. Ela logo percebe que ele está morto e chama um médico. O Dr. Kenneth não consegue encontrar nenhuma causa plausível para sua morte. Eatif é enterrado por Catherine nas charnecas, do outro lado de Edgar. Nos meses seguintes, os moradores começaram a ver 2 fantasmas nas charnecas, um homem e uma mulher. Nellie presume que essas figuras sejam Eatif e Catherine. Com isso, a história terminou. Senhora Dean revela que Areton e Cathy vão se casar em janeiro e estão se mudando para Thrushcross Grange. Quando a senhora Dean termina sua história, Lockwood vê o casal entrando. Superado pela vontade de ir embora, ele se despede de Nellie e Joseph, deixando-os com lindas gorjetas. Ao sair das charnecas, Lockwood se depara com as 3 lápides e para examiná-las. Ele se pergunta como seus fantasmas poderiam estar vagando pelas charnecas, já que parecem tão pacíficos no chão. Resumo com Soiler da Ceguinha, claríssima cena. Se gostou, deixe seu like e seu comentário. Terça-feira que vem, posto mais um clássico. Gratidão por você ter ficado até aqui.